Segundo Reis, capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nosso Pai, Criador do grande universo e mantenedor do mesmo, nós te adoramos. E viemos aqui porque acreditamos em tua resposta para as nossas questões. Nós acreditamos também, Senhor, que se prostrando diante de ti, tu ouvirás as nossas orações e atentarás para o nosso humilde sacrifício, que é o nosso culto. Esperamos que seja agradável ao Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia não só de nós aqui, mas de todo o teu povo na face da terra, onde te adoram, e dê a resposta ao teu povo, Senhor. Traga, através da tua palavra, curas da enfermidade, tanto física como emocional, sentimental. Enfim, meu Deus, faça a tua obra nos corações esperançosos, naqueles que acreditam que o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. Me usa, meu Pai, em nome de Jesus, para expor a tua palavra agora. Faz-me um instrumento para edificar a tua igreja. Aleluia. Para que esta não saia da mesma forma que entrou, mas saia daqui alegre, abençoada, curada, libertada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Recebam a paz do Senhor Jesus. Tenho prazer em retornar a esta casa, que foi o meu berço, quando saí do catolicismo. Até eu não esqueço de repetir como entrei nessa casa, ainda com um pouco de pinga no quengo, né? Mas Deus muda a história, Deus faz coisas. Quem acredita? Eu estava vindo no caminho e um pessoal que esses dias estava com o carro quebrado e eu parei o meu, fui empurrar o carro deles. Estava vindo para a igreja e terminei não vindo para a igreja porque eu fui socorrer essas pessoas, porque me levou umas 3 horas para poder colocar o carro deles para funcionar. Não é que eu sou mecânico nem autoelétrico, mas a gente tem que aprender alguma coisa, porque tem carro velho, a gente aprende um monte de coisa, né? E eu aprendi um monte de coisa e coloquei esse carro para funcionar, tive que ir no mercado do carro, comprar uma bateria para eles, tudo, aquela coisa. Colocou, o carro funcionou. E eles ficaram muito agradecidos e eu nunca tinha visto, nem eles me visto. E disseram: como é que pode? De onde surgiu o Senhor? Eu falei: Deus me mandou aqui para ajudar vocês. Não se preocupe.
Aí eles disseram, como lhe pagar? Eu falei, não, você não me deve nada, eu estou sendo abençoado por ajudar vocês, tá? Então fique tranquilo. Graças a Deus fui muito bem sucedido. E quando é hoje, eu estou descendo novamente na minha rua, o carro está lá parado do outro lado. Aí eu falei, como é que vão vocês, tudo bem? Ele disse, tudo bem, seu Alex, mas não está muito bem não, porque o carro agora estourou o câmbio. Aí eu falei, que Deus tenha misericórdia de vocês, porque vocês compraram esse carro. Eu falei, nós vamos devolver esse carro, seu Alex, o senhor não sabe quanto nós temos sofrido. O único dinheirinho que nós tínhamos, nós compramos esse carro à vista e ele está dando esse trabalho todo para nós. Aí eu falei, que Deus tenha misericórdia de vocês. Ela falou, a moça falou, seu Alex, desculpa eu lhe falar, Deus existe? Eu falei, por quê? Não, é porque parece que Deus não existe, não. Não é possível um negócio desse. Eu falei, não, filha, é porque você ainda não creu. Se você acreditar, tudo vai dar certo. Não deu certo naquele dia? Ele falou, mas quebrou outra vez. Eu falei, mas você quer o quê? Um carro 90. Está todo remendado, né? Então, ela falou, é mesmo, o senhor tem razão. Eu falei, mas acredita em Deus, Deus vai dar o melhor para vocês. E eu falei, eu vou orar por vocês. Então, é assim, irmãos. Quando a gente acredita, a gente deposita confiança em quem nós acreditamos. Senão, nós começamos a formar estratégias. Nós começamos a fazer um monte de detalhes ao nosso jeito, da nossa maneira, para ver se as coisas dão certo. E, às vezes, as coisas não andam. Às vezes, é o contrário, dá até para trás, né? Então, quando acreditamos de verdade, nós depositamos nas mãos de Deus e deixamos Deus fazer a obra. Claro, a gente tem que entrar em ação. Nós não podemos ficar numa rede bebendo água de coco e esperar que as coisas aconteçam, não. Nós temos que avançar, mas acreditar em quem você colocou a sua esperança. Acredite. Eu quero vos falar, pela permissão do Espírito Santo, nessa noite, sobre uma mulher, já que este mês é um mês que fala de família. Geralmente, quando se fala de família, fala muito de mulher, né? E mulher é a parte mais visada, porque ela é a rainha do lar, ela cuida da casa, ela tem muitas estratégias para manejar bem sua casa, para cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar de uma coisa, de outra, costura roupa, faz comida, um monte de coisa. A mulher, enfim, ela é uma máquina dentro de uma casa. Às vezes não é reconhecida, mas ela é uma máquina. Ela trabalha 24 horas. Enquanto o homem está roncando, ela levanta de madrugada para amamentar o filho, para fazer mamadeira para o filho, uma coisa ou outra. Enfim, ela não tem sossego em termos de trabalhar na sua casa, e às vezes trabalha até fora, e ela continua sendo uma alavanca. Então, às vezes ela é desvalorizada. Nos últimos dias, a gente vê na mídia aí a mulher sendo muito desvalorizada, o feminicídio, né? Ele tem tomado conta e matado muitas mulheres aí. São homens que não são homens, parecem uns vermes, que não entendem o que é o propósito de Deus para a vida deles, né? Então, eu quero falar dessa mulher, essa sunamita, e eu quero dar um tema para essa lição. Eu sou meio esquisito para tema, para essas coisas, eu pego de última hora, assim, porque eu confio muito em Deus, na inspiração que Deus me dá no momento. Quando eu vou orando, durante a semana, eu levanto de madrugada, Deus, qual é essa palavra que o Senhor quer? E fico esperando a resposta de Deus. Quando Deus afirmar no penúltimo dia, é aquele dia, Deus quer essa palavra. Então, Deus fala comigo desse jeito, e eu sei que Deus vai falar com você. Se você veio buscar uma palavra, se prepare, porque Deus tem uma resposta para as suas perguntas, para os seus questionamentos. Deus responde. Deus responde. Nós estamos vivendo num mundo tecnológico, onde as pessoas têm muitos projetos, têm muitas criatividades, muitas coisas, estratégia, essa coisa toda, e às vezes esquece, deixa Deus de lado, mesmo sendo crente, deixa Deus de lado e vai com seus projetos, suas ideias, e quer que dê certo, e às vezes dá atrapalhado.
Eu tenho um filho em casa, está vivendo os dramas dos últimos dias. Ele já sofreu um desastre de carro, perdeu o carro, deu perca total, porque capotou na Marginal Pinheiros, e não teve nada com ele, graças a Deus, porque eu estou orando por ele. Já esses dias, na quinta-feira passada, veio 3 ladrões, pegou o carro dele, mandou ele para trás do carro, nos bancos de trás, e mandou ele... E foi dirigindo e levou ele para um deserto e disse, o que é que nós vamos fazer? Falou para os 2 outros colegas, o que é que nós vamos fazer com ele? Aí um disse, apaga, porque ele não está entrando na nossa ideia. Mas Deus certamente colocou a mão, porque eu tinha orado pelo meu filho antes. Assim que ele sai, eu dobro o meu joelho e digo, Deus, guarda meu filho, tenha misericórdia. Ele não está direito contigo, mas, Senhor, tenha de misericórdia, meu Deus. É tua herança. É herança do Senhor, eu estou cuidando dessa herança, e é um presente que tu me deste, cuida dele, Senhor. E graças a Deus, Deus cuidou dele, eles levaram o carro, deixaram o menino lá, mandaram ficar num campo meio deserto, lá na Brasilândia, e eles saíram com o carro e foram embora. Mas pegaram dele documento, pegaram o celular, pegaram o dinheiro, tudo que ele tinha, e depois eles tiraram até o estepe do carro e outro aparelho de som que ele tinha, que ele toca, né? Ele toca nas igrejas. Em tudo quanto a igreja chama, ele está tocando. Mas não tem uma igreja fixa assim. Então, mas os ladrões deixaram o carro num lugar. E quando ele liga para mim, era 1h30 da manhã, eu falei, essa ligação não me é, né? Ela é estranha, ela não é normal. E vou lá, pego o telefone fixo, e ele diz, pai, deixa o portão aberto, porque eu estou chegando, daí a pouco estou chegando. Falei, o que aconteceu? Ele disse, levaram meu carro, mas eu estou inteiro. Falei, tá bom, então te espero. Eu não dormi mais, né? Fiquei aguardando, fui lá para cima do portão e fiquei esperando, chovendo e eu esperando lá. Daí a pouco ele chegou, um rapaz deu uma carona na moto para ele, mas ele já tinha feito todo o procedimento, pediu um telefone emprestado lá de um barzinho que estava aberto, e já ligou para o seguro, ligou para a polícia, tudo. E quando foi 3 horas da manhã, o seguro ligou e acharam o carro intacto, né? Graças a Deus, Deus trabalhando, né? E depois fomos lá buscar o carro, depois voltamos, daí a pouco a polícia ligou, ele tinha que voltar porque pegaram um dos ladrões, tinha que fazer reconhecimento, e esse processo todinho, sei que ele não dormiu a noite toda, mas está trabalhando lá, ele é muito de garra, é determinado. Então é assim, irmãos, mas eu acredito que Deus cuida dos seus. Eu acredito que Deus está trabalhando da forma dele. Ele tem suas maneiras de fazer a obra dele, não é ao nosso bel prazer que Deus tem resposta, mas ao que nós necessitamos, ele sabe muito bem como fazer para abençoar, para proteger e para dar diretriz para a nossa vida. Essa mulher, ela estava em uma situação crítica. Crise, que é o que nós estamos enfrentando hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem crise financeira. Nós estamos vivendo aí com uma crise sem precedente, né? Cada dia aumenta mais os desempregados. Nós estamos com um número avançadíssimo de pessoas desempregadas. Então, a crise, pessoas que estão com dívida para pagar, aquele sofrimento, muitos problemas financeiros. E como resolver isso? Muitas pessoas não sabem como resolver e partem para o desespero. Não é o caminho certo. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Porque nós aprendemos com esta mulher aqui. Ela estava numa crise. Ela tinha morrido o marido dela tinha deixado muita dívida. Tanta dívida que tinha deixado, que ela não tinha condições de pagar, a ponto de chegar os credores na casa dela e dizer, olha, teu marido deixou essa dívida para nós e você vai ter que pagar. Ela disse, não tenho com que pagar. Ele disse, então vamos levar teus 2 filhos como escravo nosso, para ele pagar a dívida, eles pagarem a dívida. E ela disse, espere um pouco para poder te dar a resposta. A primeira coisa que eu aprendo, que você deve aprender, como sair da crise. Como sair de um problema que parece que não tem saída, não tem solução este problema. Para ela, viúva,
dívida sobre dívida. Agora os 2 filhos perder também. E aí ela nos dá uma lição seguinte. Em primeiro lugar, ela busca Deus. Ela procura saber aonde estava o profeta. E o profeta, geralmente, naquele tempo, o profeta Elias, o profeta Eliseu, ele estava no alto do monte, chamado Monte Carmelo. E ela se dirige para este lugar. E chega lá, ela conta a sua história para o homem de Deus. Conta detalhe por detalhe. Credores vão levar meus filhos, vão ficar escravos, eu não tenho como sobreviver. E aí o profeta começa a fazer também pergunta para ela. Então, o que eu aprendo primeiro aqui, meu irmão, é que para eu vencer a crise, as dificuldades da minha vida, eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus, e Jesus falou isso, capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça isso. Quando o problema bater na sua porta, não faça ele crescer. Deixa ele para lá, dá um desprezo nele e vai no lugar. Mateus novamente, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu aposento, fecha a tua porta sobre ti e clama ao Senhor teu Deus, e Ele secretamente te ouvirá e Ele te responderá. Faça isso, irmão. Não se desespere, não conte seu problema para o seu vizinho, não conte seu problema para os outros, e até muitas vezes nem para o seu marido ou para a sua mulher. Tem problema que não dá para contar, senão vai virar um banzé dentro de casa, vai virar um carnaval. A mulher não contou nem para o marido o problema. Melhor, eu estou misturando as coisas aqui. Ela não contou para ninguém. Para o seu vizinho, não contou para ninguém. Ela foi e conversou com o profeta. Primeiro o reino de Deus. Ela conta a história para o profeta. Então, o que primeiro a gente tem que fazer é conversar com Deus. Abre a Bíblia Sagrada. Eu estava em aflição esses dias, não dormia. Eu levantei de noite, às 2 da manhã, e comecei a ler a palavra de Deus. Deus me deu luz, me deu direção, me deu paz de espírito. Eu comecei a entender a vontade de Deus na minha vida. A gente tem que acreditar. A gente fala muito de Deus, mas parece que a gente não está acreditando muito o que é que Deus pode fazer na nossa vida. E as coisas não é como nós queremos, não, irmão. Dificuldade vem, tribulação vem, problema vem. Mas se a gente coloca Deus na nossa frente, Deus trabalha. Deus acalma a gente. Acalma a tempestade, e depois vai vir bonança. Então foi isso que essa mulher fez. A gente aprende com a Bíblia Sagrada, mas também tem muitos detalhes na Bíblia Sagrada que parece que a gente descarta. E não devemos descartar a Bíblia por argumentos humanos, às vezes de filósofos, que os filósofos gostam muito de filosofar. Num versículo bíblico ele filosofa e tira todo o caminho de Deus e coloca a sua vida de rotina. E aí as pessoas ficam como um parafuso, sem saber de onde vem, para onde vai, aonde está. Mas a palavra de Deus é direta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, deixa com Ele, que Ele vai acrescentar, que Ele vai resolver. Deixa a mão de Deus entrar em ação. Olha, enquanto a tua mão estiver estirada para tentar resolver o problema, a mão de Deus está encolhida. Quando você colocar na mão de Deus o problema, encolha a sua mão e deixa a mão de Deus trabalhar. Porque Ele enxerga onde você não está enxergando. Ele alcança onde você não pode alcançar. Então, a palavra de Deus ela é rica para nos ensinar. Essa mulher, ela viveu esse drama, mas ela acreditou que Deus tinha que ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Segunda coisa,
ela vai até o profeta, conta a sua história, e o homem de Deus diz assim, olha, volta para a sua casa, o que você tem? Eu só tenho isso, não tenho mais nada, só uma botija de azeite. Azeite, da época, era um dos maiores valores, depois do ouro, porque o azeite fazia tudo, acendia candeeiro, movimentava, né, outras coisas. Então, o azeite era muito valorizado, o azeite puro mesmo. E aí o profeta diz, olha, você volta para a sua casa, pega seus filhos e manda ele ir em todos os seus vizinhos para pedir vasos emprestados. Aqui eu aprendo outra coisa sobre vizinho. Nós precisamos aprender a fazer vizinhos. Sabe? Tem gente que não dá nem bom dia para o vizinho. Não dá nem bom dia para o vizinho. E ele não sabe que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Porque ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele daqui a instante, amanhã, depois, ele não sabe. E o profeta provocou essa mulher. Disse, olha, vai a todos os teus vizinhos e pede vasos emprestados. Se essa mulher não soubesse fazer vizinhos, fosse briguenta com seus vizinhos, como era que ela ia pedir vasos emprestados para esses vizinhos? Perceberam, os irmãos? Então, a palavra de Deus parece que ela é meia contramão na história da humanidade. Porque, na verdade, também tem vizinho que é uma peste, né? Tem vizinho. Eu tenho uns vizinhos lá que os filhos dele começaram outro dia a pegar uma pedrinha e prego e passar no carro. Passar no do vizinho, foram passar no meu também. Eu falei, meu Deus, como resolver isso? Tudo bem que meu carro é velho, né? Mas como resolver isso? E aí Deus me deu uma estratégia orando, Senhor, Deus me deu um caminho, me deu uma luz, como é que vou fazer? Aí, outro dia eu fui no supermercado, Deus disse, pega uns pacotes de bolacha doce dessa recheada. Mas para quê? Eu não como bolacha recheada porque não me faz bem. Compra. Para dar aqueles meninos lá. Eu falei, Senhor, eu vou dar bolacha para aqueles meninos que rasgaram meu carro, né? Fizeram. Compra a bolacha. Eu comprei uns pacotinhos de bolacha recheada. Quando cheguei lá, ia passando, os meninos estavam lá, tem uns 4 lá, tudo pequenininho. Ele sai com a bicicleta, bate nos carros, faz uma loucura na rua e grita. Aí a mãe dele xinga lá de cima. Já xingou o vizinho do outro lado, porque o vizinho achou ruim e tal. Aí eu chamei ele, menino, vem cá. Por que é, tio? Eu tenho uma bolacha para você aqui. Aí deu um pacote de bolacha para cada um. Aí você é todo alegre. Sim, oi, o tio é nosso amigo aí. Aí pronto, fiquei amigo deles. Toda vez que eu passo na rua, aí eles, ô tio, o senhor tem alguma coisa para dar para a gente? E aí um dia eu levo banana, outro dia eu levo um refrigerante, levo uma coisa. Né? Aí trabalhei para um japonês, o japonês me deu Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola porque fui proibido de beber refrigerante, né? Eu bebo lá esporadicamente, mas deu aquele litrão de Coca-Cola, aquele grandão. Aí chamei o menino, dei para ele, ele saiu pulando de alegria, naquela, um litrão, 2,5 litros de Coca-Cola, saiu todo alegre. Aprenda a fazer vizinho. Fazer o mal a quem te faz, fazer o bem a quem te faz o mal. Muita gente faz o mal para a gente, vizinho. Às vezes, vizinho é uma peste para nós. Né? Mas você tem que quebrar isso aí. Quebra esse paradigma. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já contei aqui. Uma vizinha de um crente, vizinho de um crente, era feiticeiro. E ele perturbava esse crente direto, tinha raiva do crente. E aí esse vizinho, o que ele fazia? Ele jogava lixo no quintal do crente. Jogava lixo. E aí um dia o crente disse, meu Deus, como resolver esse problema? Está muito difícil. Já falei com ele, não adianta falar. Ele foi bravo. Aí, quando um dia esqueceu, não tinha mais jogado, mas outro dia ele viu o vizinho jogando, com a lata erguendo lá e querendo virar por cima do muro. Ele correu com a cadeira, pegou a lata e disse, está aqui, vizinho. Pegou a lata cheia de lixo, derramou no quintal dele, entregou a lata vazia. Está aqui, vizinho, obrigado, tem mais lixo aí?
Eu tenho não. Nunca mais aquele homem jogou lixo no quintal do crente. É assim que resolve, irmão. É assim. Você dá uma tapa na cara do diabo que ele, sabe? É assim que resolve as coisas. É complicado? É. Mas você tem que vencer sua natureza e pagar o mal com o bem. Depois ele limpou o lixo lá. Né? Mas é assim que se resolve as coisas. A coitada da mulher, ela se viu no apuro e contou a história lá, mas o profeta jogou ela nessa enrascada de vizinho. Mas ela não estava enrascada, não, porque ela sabia fazer vizinho. Ela chamou os filhos quando chegou em casa e mandou a todos os seus vizinhos procurar vasos emprestados. Trouxe um monte de vasos, encheu a casa de vasos vazios. E aí ela começou o processo que o profeta ensinou para ela. Então, a gente só pode resolver problema se a gente deixar o ego de lado, nosso eu. Quando a gente coloca o nosso ego, não, vou resolver no murro, na pancada, não resolve não, vai ser pior o negócio. Não vai por esse caminho não, que não dá certo. Primeiro tu ora a Deus. Primeiro dobra o joelho de madrugada. Coloca o nome desse vizinho na oração. Coloca ele nos pés de Deus, para Deus quebrar ele, quebrar essa altivez de espírito dele, essa ruindade dele. E depois tu vai ver que vai ficar um vizinho na palma da tua mão. Né? A mulher, mãe dessas crianças, ela tinha uma raiva de crente danada. Hoje ela grita de lá: ô irmão, o meu filho gosta muito do senhor. Que bom. É assim. Ela tinha uma raiva de nada, ela era danada dos crentes. Eu vivia sempre falando e a gente via ela xingando lá. Agora está na palma da mão. É assim que resolve. Sabe, irmão? Terceira coisa que eu quero ver com vocês aqui, que eu aprendo. O profeta disse para ela pegar vasos vazios. Não poucos. Primeiro, vaso vazio. Por que vaso vazio? Para ser cheio. Né? Agora, para esses vasos serem cheios, tem que estar vazios. Esses vasos aí eu pego, fazendo aqui um manejamento aqui, para o lado espiritual. Esses vasos vazios deve ser a nossa vida. Deve estar vazia de nós mesmos, do nosso ego, sabe? Às vezes da nossa estupidez, da nossa ignorância, falta de conhecimento das coisas, sabe? A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Esses dias o meu filho estava gritando lá, a mulher reclamando para ele: por que você fez isso? Você quebrou a televisão novinha, você pagou 2.000 e tanto, quebrou porque você foi levar para a casa dos primos para assistir jogo, agora quebrou. Aí ele gritou: eu comprei com meu dinheiro. Olha o egoísmo, olha a arrogância. E aí ela ficou mais triste ainda. Então, quando a gente está cheio de nós mesmos, nós ferimos os outros. Né? Nós não progredimos porque fica na cabeça o que ouvimos por causa da nossa colocação, irritou alguém, porque toda ação tem uma reação. Então a gente precisa entender uma coisa: as nossas atitudes, às vezes, elas nos prejudicam e prejudicam o nosso semelhante. E aí eu dou uma lapidadinha na família, porque esse é um mês que ainda se fala da família. A família é bênção de Deus. O marido não pode ser estúpido com sua mulher a ponto de humilhar ela, como fez meu filho esses dias, que eu chamei ele a atenção e conversei seriamente com ele. Porque machuca ela, depois vai precisar dela, querer um carinho dela, ela não dá, porque ela está machucada. Isso é mal. Machucar os outros é muito fácil. Agora, depois precisar dos outros, que facilidade para precisar dos outros. Mas aí precisa ver se os outros vão nos servir de uma vez que você machucou.
Então, tem gente que é muito até herege com a sua parceira, com o seu parceiro também. Tem mulher que é um cascão, né? Uma casca dura, e precisa quebrar isso. São paradigmas que nós temos que quebrar para viver bem com o outro. Filhos para com seus pais, saber respeitar, como diz o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Pais também têm que saber conversar com seus filhos para não deixá-los irritados, não deixá-los irados, não bater fora de hora, bater na hora que precisa. Diz, não retira a vara da correção, mas no horário certo. Por que está apanhando? Não vai para a história da psicologia, não, que quem cria filho é você, não é a psicologia. Vai pela Bíblia, que você vai muito bem. Então, a gente, às vezes, não vive bem em casa, dentro do nosso próprio lar, porque nós temos um ego. Nós não nos humilhamos, nós não sabemos pedir perdão, não sabemos pedir licença, não sabemos falar por favor. Por favor, entrega essa toalha, traz essa toalha. Não, calma, não é assim. Diz que uma palavra branda, como é que ela faz? Ela calma. Agora, uma palavra dura suscita ira. Então, vamos saber tratar bem o nosso cônjuge em casa. Vamos saber tratar bem, tanto ele como ela. Saber tratar bem nossos filhos, saber tratar bem nossos pais, para vivermos bem. A vida é curta, irmão. É muito curta para o humano. Ela só é longa na eternidade, se tivermos sorte de chegar lá. E se nós queremos chegar lá, nós temos que praticar aqui. Como viver bem aqui, um com o outro, em família. Sabe? Coração vazio de ego, de maldade, de cólera, de ira, de estupidez, de ignorância, que é falta de conhecimento das coisas. Não vamos respondendo antes de saber por que estamos respondendo. Quem pegou esse chinelo? Não sei. Calma, não é assim. Eu não vi. Né? Vamos devagar, para não provocar ira. Tudo isso uma família tem que saber viver. E vocês sabem de uma coisa, que se a família vai bem, logo a casa de Deus vai bem. Todo mundo se trata bem. Mas às vezes é o contrário. Tem gente que trata bem aqui na igreja, mas em casa é um cascão. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quando você estava namorando, não tratava amorzinho, passava a mão bem devagarinho no rosto? Não era? Faz a mesma coisa hoje. Dá aquele abraço gostoso, sabe? Lembra daqueles tempos? Tempos bons. Vamos viver e deixar os outros viverem também. Vasos vazios. Nós somos vasos de Deus. Precisamos nos esvaziar daquilo que não presta, que não é bom, que provoca ira nos outros. E estar cheios do azeite de Deus. Que o azeite, ele quando o óleo entra no maquinário, você já viu como trabalha? Às vezes a máquina está trabalhando, quebrando linha, quebrando agulha, e aquele sufoco. Em casa a mulher costura, eu sei muito bem disso. E ela fica nervosa, falando, calma, deixa que eu arrumo essa máquina. Vou lá, eu desmonto, eu vejo o que está. Está cheio de linha, às vezes enrolado lá, polia e tal. Eu vou, tiro aquele monte de algodão, que a roupa forma um algodão, perto do distribuidor lá, como é que chama? Né? Que distribui a linha lá embaixo. Então, está cheio de linha aqui lá. Limpo tudo, óleo, está pouco óleo. Jogo o óleo, taca o pé agora nessa máquina. Aí a máquina trabalha, que é uma beleza. Agora como ficou macia, falei, está vendo? Está faltando óleo. Então, às vezes, quando nós estamos estúpidos, ignorantes, qualquer coisinha não sabemos responder e nem perguntar com paciência, é porque está faltando o óleo, o azeite do Espírito Santo. Nós estamos vazios de Deus. Não podemos nos esvaziar de Deus. Diz que uma mente vazia de Deus é instrumento do mal.
Então nós temos que esvaziar do nosso ego e deixar encher do Espírito Santo. Para sermos pacientes, bondosos, para sermos caridosos, sabermos tolerar uns aos outros, pedir perdão, reconheça seu erro, perdoar. Isso é importantíssimo. Fazer tudo para não irritar os outros. Mas se irritou, corre lá e pede perdão. Oh, eu errei, eu vou fazer tudo para não errar mais nesse ponto. Faça tudo para não errar no mesmo ponto, porque senão a pessoa não vai acreditar em você também. Bom, em quarto lugar, o que eu aprendo aqui em quarto lugar é que a mulher, ela nos traz uma lição que ela não é ingrata. Ela era uma cristã. O marido dela servia ao Senhor, mas certamente ela servia também, senão ela não tinha ido atrás do profeta. Então, ela nos dá um exemplo de pessoa agradecida. Ela não é egoísta. Encheu aqui os vasos, tudo, agora vou vender o azeite e vou pagar minhas dívidas, não vou mais nem na casa do profeta, não vou não. Não, ela não foi ingrata para com Deus. Não seja ingrato. Deus abençoou você, não seja ingrato, não retenha o que é de Deus, o santo dízimo, as ofertas alçadas. Deus te abençoou, retribua na casa de Deus para a obra de Deus crescer, ajude o seu próximo, não seja ingrato. Seja agradecido. Volte para agradecer, dê testemunho na frente. Deus fez isso comigo, irmão. Deus me abençoou. Eu agora estou num patamar mais elevado que Deus me colocou, irmão. Foi Deus que fez isso. E Deus é glorificado. E você tem mais alegria de Deus e transmite mais alegria para os outros irmãos. Não seja ingrato. A mulher não foi ingrata. Depois de tudo cheio, ela olhou e disse, meu filho, traz mais um vaso. O menino falou, mãe, não tem mais vaso vazio, está tudo cheio. Isso é também um sinal que Deus não é limitado. Aliás, tem uma Bíblia aí, tenham cuidado com essa Bíblia. Que essa Bíblia diz o seguinte, nesse texto, que o azeite acabou. Essa Bíblia é falsa, essa tradução é falsa. Porque as coisas de Deus não acabam. Elas são infinitas. O que acaba é a gente, mas as coisas de Deus não acabam. Então, essa Bíblia me diz assim, e o azeite parou. Parou significa dizer que ainda tem mais azeite lá. Se tiver mais algum vaso vazio, ainda tem azeite lá. Ainda tem azeite para você, irmão. Ainda tem azeite para você, irmão. Pode ter certeza disso. Se você for buscar de madrugada, você vai achar azeite do Espírito de Deus. Para encher esse vaso. Para você não agir na sua moda, no seu bel prazer, mas para você ser abençoado e ser admirado pelos outros. Aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva de Deus, aí vai uma filha de Deus, aí vai um filho de Deus, que sabe fazer o bem, que sabe ajudar, que sabe compreender os outros, que sabe perdoar, que sabe pedir perdão, que sabe amar. Essa mulher, ela viu tudo, abençoou a sua casa, estava toda abençoada. Ela vai até, novamente, sobe o morro e vai até onde está o homem de Deus. E chega lá e diz, homem de Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu acreditei no que o Senhor falou. Acredite, irmão. Acredite no que Deus fala. Se Deus está falando com você hoje, segura a palavra e faça do mesmo jeito. Se Deus está falando, não negue a voz de Deus, não deixe passar em branco. Guarda essa palavra, coma essa palavra, vive essa palavra e faça a prova do Senhor teu Deus, que Ele é autossuficiente para te responder à altura da tua necessidade. Acredite nisso. A mulher acreditou e fez. Quando ela fez, o azeite encheu as vasilhas. E ela vai até o homem de Deus. Quando chega lá, ela diz, homem de Deus, encheu todas as vasilhas. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou detalhadamente. Obedeci tudo direitinho.
Os meninos foram lá, pegaram os vasos emprestados, vizinho. Eu fechei a porta para ninguém ficar olhando. Fecha a porta desse Facebook, irmão. Fecha a porta desse negócio. Não coloca a tua vida exposta para todo mundo, não, irmão. Tem cuidado na mídia, que a mídia é devoradora. Tem coisa boa, mas 99% é para estragar a tua vida, roubar teu tempo e te expor ao público. E levar teu nome até para as cadeias, para os grandes traficantes, e vir ligar e te perturbar. Isso já aconteceu comigo. Então, tem cuidado. Então, ela fechou a porta, fez todo o processo, e o óleo, o azeite foi enchendo as vasilhas. Depois de cheia, ela vai até o profeta. Quando chega lá, diz: profeta, fui abençoada. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu obedeci, eu acreditei. Eu fiz, está tudo feito, está tudo cheio as vasilhas lá em casa. O que é que eu faço agora, profeta? Aí o profeta diz: olha, agora você volta. Olha os detalhes, é muito detalhe da palavra de Deus, é riquíssima a Bíblia Sagrada para nos ensinar, né? Volta, pega esse azeite, vende, vende, paga toda a tua dívida. E depois, sabe o que você faz? Se você e seus filhos vivam do resto. Que riqueza! Deu para a mulher pagar as dívidas dela e viver com os filhos não se sabe até quanto tempo. O que é que está te importunando? O que é que está tirando o teu sono? É aquela dívida? Não deixa ela crescer, não. Não põe a cabeça nela, senão ela vai crescer mais. O gigante é assim, o bicho, ele quanto mais você foca nele, mais ele fica maior. Lembra do caso de Davi? Davi olhou o gigante lá, os irmãos olhavam e diziam: você está louco? Olha o tamanho dele. Gente, olha a espada dele, olha o escudo dele, olha o capacete dele, olha o sapato dele. Todo mundo olhando, e aqueles homão, tudo forte. E o Davizinho chega lá e diz: o quê? Esse incircunciso, esse aí, eu vou acabar com a vida dele. Aí os irmãos: cala a boca, tu é louco, rapaz. Se o rei souber disso, vai te matar. Cala a boca, moleque. Era um moleque franzino, ruivo, né? Cala a boca, nós estamos aqui armados até os dentes e a gente não consegue nem olhar para ele. Ele: não, esse incircunciso eu vou colocar o corpo dele abaixo. As aves do céu vão comer a carne dele aqui em praça pública. É assim, irmão, que resolve o problema. É partindo para cima, é não tendo medo dele. A dívida vem os problemas, vem a crise, e você vai se apegar na crise? Não, te apega no teu Deus. Ele é autossuficiente. Ele do céu está olhando para você, ele cuida de você. Ele não te abandona. A palavra diz assim, e diz para Josué, e diz para nós também: eu não te deixarei, nem te desampararei, mas acredite no que eu estou falando, Josué. E Josué acreditou e entrou em Jericó e possuiu Jericó. É assim, irmão. A palavra de Deus, ela vem para nos encorajar, dar determinação. A nossa crença, ela não pode ficar estribada em filosofia. Nós não vivemos filosofia, nós vivemos a palavra de Deus. Eu não esqueço nunca, isso eu não vou esquecer nunca. Nesse banco aqui da frente, desse mesmo lugar, o meu sogro falava para uma muda e surda que veio neste lugar, um sábado de manhã, e ele disse: os irmãos que estiverem jejuando, venham para cá, porque essa mulher vai falar hoje aqui. Essa mulher veio de Pernambuco, sabendo que essa igreja orava e Deus fazia milagre. E veio os irmãos que estavam jejuando ali em volta dela. Tinham 7, 8 irmãos em volta daquela mulher. E o marido dela chorando, porque ela tinha sido atingida por um raio, já estava com mais de 6 anos, que tinha ficado surda e muda. Ele veio chorando, e o meu sogro perguntou: você acredita? Ele disse: acredito. Você acredita mesmo? Ele disse: acredito. Você acredita? Acredito. O rapaz começou a chorar. E quando ele chamou os irmãos, disse: agora vocês vão ver o que é que Deus vai fazer para quem acredita nele.
E quando ele orou, mandando a mulher que se destampasse os ouvidos dela e que a língua dela fosse solta, a mulher levantou pulando que nem um bode aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja. Naquele dia quase não teve escola bíblica, irmão. Sabe o que é você acreditar nessa palavra? Deus está falando com você, acredite. Deus está mandando você pagar a sua dívida. Deus está mandando você entrar em ação, acredite. E vai no que Deus está mandando você fazer, acredite. Está faltando fé, levanta de madrugada, chora nos pés de Deus. Deus vai dar para você diretriz, sabedoria, como fazer, como falar, como agir, como ter atitude. Não fique parado não, entra em ação, porque Deus vai na tua frente. Se você colocar Ele na tua frente, você vai ter sucesso, porque Deus é de sucesso. Eu não te deixarei nem te desampararei. Eu velo, diz o Senhor, pela minha palavra, e minha palavra não voltará vazia. Ela vai fazer o efeito. Quem acredita vai receber. Quem acredita vai lá, porque Deus é a fonte inesgotável. Ainda tem azeite, irmão. Ainda tem azeite. Que o Senhor Jeová Jirê, o Senhor da providência, Ele vá na sua frente, aonde está mais difícil, em crise. Deixe Ele fazer do jeito dele. Você não sabe como Ele vai agir, mas deixe Ele fazer do jeito dele. Aquela mulher não sabia como fazer. Uma simples botija de azeite encheu um mundo de vaso e ela resolveu o problema dela. Outra coisa, seja uma mulher de Deus. Tem coisa que não deve contar para todo mundo. Conte para Deus primeiro. Faça isso. Saiba fazer vizinho.